Eduardo Montenegro fingiu perder a visão para descobrir quem estava ao seu lado por interesse. Mas não imaginava que, ao fingir não ver o mundo, acabaria enxergando o amor mais puro que já teve. Enquanto a noiva e o melhor amigo tramavam contra ele, uma mulher simples o protegia em silêncio. E quando a verdade finalmente veio à tona, não foi a traição que mais doeu. Foi perceber que ele quase perdeu quem sempre esteve ali. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e me conte nos comentários de onde você acompanha essa história. Eduardo Montenegro sempre foi o tipo de homem que controlava tudo. Reuniões cronometradas, decisões frias, números que obedeciam ao toque dos seus dedos. Ele não era apenas um CEO milionário. Era alguém que aprendeu a transformar qualquer sentimento em estratégia, porque para ele, confiar era um risco e amar era uma fraqueza que custava caro. Naquela manhã, porém, a empresa não via o mesmo Eduardo. O elevador subiu até o último andar e o silêncio no corredor parecia ter sido ensaiado. Quando as portas se abriram, ele saiu com passos lentos, bengala branca na mão e óculos escuros escondendo os olhos. Os funcionários se levantaram como se estivessem diante de um homem quebrado. Mas o que ninguém sabia era que aquilo era um disfarce, um teatro calculado. A suposta cegueira tinha uma razão. Depois de um acidente, Eduardo percebeu que as pessoas ao redor não estavam preocupadas com sua recuperação. Estavam preocupadas com o que poderiam ganhar com sua fraqueza. Foi ali que uma ideia perigosa nasceu. Fingir que não via mais nada. Deixar que os traidores se mostrassem um por um, enquanto ele observava tudo por trás da máscara. E foi exatamente isso que aconteceu assim que ele entrou na sala principal. Ele não via, mas enxergava cada gesto. O contador escondendo uma pasta rápido demais. O segurança cochichando no celular com pressa. Um diretor rindo alto, como quem comemora antes da hora. E principalmente Marcelo, o melhor amigo que sorria mais do que deveria. Um sorriso largo, exagerado, como se já tivesse certeza de vitória. Eduardo se sentou, apoiou a bengala ao lado da cadeira e respirou fundo por dentro, com uma calma que dava medo. A reunião começou com relatórios e vozes, mas ele só ouvia o som real por trás de cada palavra: ambição, ganância, traição. E naquele exato momento, Eduardo entendeu que a cegueira que estava fingindo era pequena perto da cegueira que ele teve por anos, achando que estava cercado de lealdade. Marcelo sempre esteve ao lado de Eduardo. Desde a juventude, quando dividiram o primeiro escritório improvisado e sonharam em chegar ao topo. Era o tipo de amizade que parecia inabalável, construída em risadas, brindes e promessas de lealdade eterna. Pelo menos, era assim que Eduardo acreditava que fosse. Naquela nova fase, com Eduardo cego, Marcelo assumiu uma postura diferente. A voz ficou mais firme, as decisões mais rápidas, e a presença dele nas reuniões passou a ser constante demais. Ele falava por Eduardo, corrigia funcionários e assinava documentos, como se o cargo já fosse oficialmente seu. Tudo isso sob o disfarce de cuidado e proteção. Eduardo, sentado à cabeceira da mesa, fingia ouvir com atenção enquanto apertava levemente a bengala. Cada palavra de Marcelo soava como uma peça de um quebra-cabeça se encaixando. O tom confiante demais, a pressa em encerrar reuniões, os olhares trocados com alguns diretores, nada daquilo era coincidência. O golpe mais doloroso, porém, não veio da empresa. Veio de Helena, a noiva. Ela entrou na sala segurando o braço de Marcelo com intimidade demais para quem deveria estar preocupada com o homem que amava. A mão dela permanecia ali por segundos além do necessário, e quando falava com Eduardo, a voz era doce, mas vazia. Naquele instante, Eduardo sentiu algo que dinheiro nenhum comprava. A sensação de ter sido enganado por quem mais confiava. Ele percebeu que a traição não se constrói de um dia para o outro. Ela cresce em silêncio, alimentada por oportunidades. E ali,
Naquela sala, enquanto fingia não enxergar nada, Eduardo via tudo desmoronar. Foi nesse cenário de falsidade e interesses ocultos que Júlia entrou na história sem saber. Ela não fazia parte das reuniões, não assinava contratos, não tinha cargo nem influência. Era apenas a funcionária da limpeza que chegava antes de todo mundo e saía depois que todos iam embora. Invisível para quase todos, menos para quem realmente observava. Júlia empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores com a mesma rotina de sempre. Cumprimentava em voz baixa, desviava do caminho de quem não fazia questão de responder e seguia trabalhando. Desde o acidente de Eduardo, algo nela tinha mudado. Não era pena, era cuidado. Ela ajeitava discretamente as cadeiras do caminho dele, afastava objetos do chão e diminuía o ritmo quando o via passar, como se quisesse proteger alguém que nunca pediu proteção. Eduardo percebia tudo. Ele sentia quando Júlia estava por perto antes mesmo de ouvir seus passos. Havia algo diferente na forma como ela se movia, como respirava, como se preocupava com detalhes que ninguém mais notava. Enquanto os outros viam um homem quebrado, Júlia via um homem machucado, e isso mudava tudo. Ela falava pouco, mas seus gestos gritavam. Um copo de água sempre no lugar certo, um café servido no ponto exato. Um silêncio respeitoso quando ele parecia distante. Eduardo, que passara a vida cercado de bajuladores, começou a perceber que aquela mulher simples oferecia algo raro, cuidado sem interesse. E sem perceber, Júlia se tornou o único ponto de verdade em meio a tantas máscaras. Enquanto traições se armavam nas sombras e contratos perigosos circulavam pela mesa, era ali, nos pequenos gestos dela, que Eduardo começava a enxergar algo que julgava perdido. Não era amor ainda, era reconhecimento. E às vezes é assim que tudo começa. A armadilha começou a se fechar numa manhã silenciosa demais. Marcelo entrou na sala de Eduardo com uma pasta grossa de documentos e um sorriso que não combinava com a situação. Helena veio logo atrás, elegante, confiante, como alguém que já se sentia dona de tudo. O clima estava estranho, pesado, e até o ar parecia segurar a respiração. Marcelo falou rápido, usando palavras técnicas, explicações longas e um tom que misturava urgência com falsa preocupação. Disse que eram apenas autorizações rotineiras, ajustes necessários para manter a empresa funcionando enquanto Eduardo se recuperava. Helena reforçou, tocando o ombro dele com delicadeza ensaiada, dizendo que ele podia confiar, que tudo estava sob controle. Eduardo fingiu hesitar. Passou os dedos lentamente pelos papéis, como se estivesse tentando sentir o conteúdo. Mas seus olhos, atentos por trás dos óculos escuros, liam cada linha com clareza cruel. Aquilo não era um ajuste. Era a transferência total do controle da empresa. Bastava uma assinatura e ele perderia tudo. Foi nesse momento que Júlia entrou na sala com a bandeja de café. Ela parou por um segundo a mais do que o normal. Seus olhos correram rápido entre Marcelo, Helena e os documentos sobre a mesa. Algo ali não fazia sentido. O silêncio ficou denso. Eduardo percebeu. Sentiu a tensão no ar mudar. Sem pensar, Júlia agiu. Com um movimento aparentemente desajeitado, derrubou o café sobre os papéis. O líquido escuro se espalhou, manchando assinaturas, borrando palavras, interrompendo o golpe. Marcelo explodiu de raiva. Helena gritou, mas Eduardo apenas permaneceu em silêncio. E naquele instante ele teve certeza. Enquanto muitos fingiam cuidar dele, era Júlia quem realmente o protegia. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Marcelo perdeu o controle, acusando Júlia de incompetência, ameaçando demissão imediata. Helena tentou manter a pose, mas o nervosismo escapava pelos olhos. Eduardo, porém, levantou-se com calma, apoiado na bengala, como se nada tivesse acontecido. Aquela tranquilidade desconcertou a todos.
Ele pediu para encerrar a reunião e saiu da sala sem dizer mais nada. Nos corredores, os olhares se cruzavam, confusos, inseguros. Júlia permaneceu parada por alguns segundos, com o coração acelerado, sem saber se tinha salvado alguém ou acabado com o próprio emprego, mas algo dentro dela dizia que tinha feito o certo. Naquele mesmo dia, Eduardo mandou chamá-la à sua casa. Quando Júlia chegou, nervosa, encontrou um ambiente silencioso e elegante demais para alguém como ela. Eduardo estava sentado, ainda com os óculos escuros, mas com uma postura diferente, menos defensiva, mais humana. Ele a agradeceu, não com palavras grandiosas, mas com um olhar que dizia mais do que qualquer discurso. Foi ali que ele fez um convite inesperado. Queria que Júlia passasse a trabalhar diretamente para ele, em sua casa. Disse que precisava de alguém de confiança, alguém que não se aproveitasse da sua condição. Júlia hesitou. Tinha um filho pequeno, uma vida difícil, muitos medos. Mas também tinha um instinto forte que a empurrava naquela direção. Eduardo não sabia ainda, mas naquele momento algo maior começava a nascer. Não era apenas uma relação de trabalho, era o início de uma mudança profunda. Ele, que fingia não enxergar o mundo, começava finalmente a ver quem realmente importava. E Júlia, que sempre viveu invisível, estava prestes a ocupar um lugar que ninguém mais conseguiria tomar. A casa de Eduardo era grande demais para alguém que vivia sozinho. Os corredores longos ecoavam passos vazios, e o silêncio parecia ter se instalado ali há anos. Quando Júlia começou a trabalhar naquele espaço, sentiu o peso daquele lugar logo nos primeiros dias. Não era luxo que impressionava, era a solidão que transbordava das paredes. Ela se mudou para a pequena casa nos fundos com o filho, tentando seguir as regras impostas por Eduardo. Silêncio, discrição, distância. Ainda assim, sua presença começou a mudar a rotina da casa principal. O cheiro de comida caseira substituiu o aroma frio de refeições prontas. Risadas baixas começaram a surgir, mesmo quando ninguém percebia. Eduardo observava tudo. Cada gesto de Júlia com o filho, cada cuidado simples, cada tentativa dela de tornar aquele espaço menos pesado. Ele via nela algo que não encontrava há anos, vida acontecendo de verdade. Não havia cálculo, não havia interesse, apenas entrega e sobrevivência. O que mais o desconcertava era a forma como Júlia o tratava. Não como um milionário poderoso, nem como um homem frágil. Ela o tratava como alguém que precisava ser cuidado, mas também respeitado. Isso o desarmava. Ele, que sempre manteve distância emocional, começou a sentir algo que não conseguia controlar. Sem perceber, Eduardo começou a esperar por aqueles momentos simples. O café, servido sem pressa, a conversa curta no fim do dia, o som do filho de Júlia brincando no quintal. A cegueira que ele fingia começou a se tornar perigosa, porque quanto mais ele enxergava Júlia, mais difícil ficava continuar fingindo que não sentia nada. Com o passar dos dias, Eduardo começou a perceber que o controle que sempre teve sobre tudo estava escapando por entre os dedos. Não por causa da empresa, nem dos inimigos que já havia neutralizado, mas por algo muito mais perigoso: sentimento. Júlia estava ali todos os dias, presente de um jeito que ele não sabia evitar. Ela não fazia grandes declarações, não exigia nada, mas seus gestos diziam tudo. O cuidado com a casa, a forma como falava com o filho, o respeito silencioso que demonstrava por Eduardo. Às vezes, ela sorria para ele achando que não estava sendo vista. Outras vezes, fazia pequenos gestos de carinho quase infantis, como se estivesse brincando com a ideia de amar alguém inalcançável. Eduardo via tudo. Via quando ela mordia o lábio nervosa. Via quando desviava o olhar rápido demais. Via quando o coração dela se entregava sem perceber. E isso o abalava profundamente, porque fazia tempo que ninguém o enxergava daquele jeito.
sem querer algo em troca. A presença de Júlia começou a mexer com lembranças antigas. A esposa que ele perdeu, a filha que crescia distante, a vida que ele tinha escolhido abandonar em nome do trabalho. Pela primeira vez, Eduardo sentiu medo. Medo de sentir de novo. Medo de perder o controle. Medo de amar alguém que não fazia parte do mundo que ele construiu. E foi nesse conflito silencioso que Eduardo entendeu algo importante. Fingir cegueira para desmascarar traidores era fácil. Difícil mesmo era fingir que não via o amor se aproximando, dia após dia, bem diante dos seus olhos. E quanto mais ele tentava ignorar, mais claro ficava que algo dentro dele já tinha mudado. O equilíbrio frágil se rompeu quando o passado de Júlia voltou para bater a porta. O pai do filho dela reapareceu de repente, agora bem vestido, confiante, falando em direitos, dinheiro e oportunidades. Dizia ter mudado, dizia poder oferecer uma vida melhor. Mas Júlia sentiu o peso da ameaça por trás de cada palavra. Não era amor, era posse. Eduardo ouviu tudo sem que ela soubesse. Cada frase atravessava como um golpe direto no peito. Pela primeira vez, desde que decidiu fingir cegueira, ele sentiu pânico. Não o medo de perder poder ou dinheiro, mas o medo real de perder alguém que ainda nem tinha coragem de assumir como parte da própria vida. Sozinho no escritório, Eduardo encarou a verdade que vinha evitando. Ele tinha se escondido atrás dos óculos escuros não só para observar traidores, mas para fugir de sentir. Fugir do luto, da dor e da possibilidade de amar outra vez. Júlia não tinha pedido nada, e mesmo assim tinha se tornado tudo. Quando Eduardo finalmente se levantou, foi diferente. Não havia cálculo, não havia estratégia, apenas decisão. Ele saiu do escritório como um homem que escolhe agir. Não como um empresário que analisa riscos. Pela primeira vez em anos, ele não queria controlar o resultado. Queria apenas ser honesto. Ao encontrar Júlia, ele ouviu da própria boca dela aquilo que o desarmou por completo. Ela o amava. Não pelo dinheiro, não pelo poder, nem pela falsa cegueira. Amava o homem por trás de tudo isso. E naquele instante, Eduardo entendeu que enxergar não era usar os olhos. Era ter coragem de não se esconder mais. Quando Eduardo ouviu Júlia dizer, com a voz trêmula, que o amava mesmo achando que ele não enxergava, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Não foi um choque dramático. Foi um impacto silencioso, profundo, como quem passa anos preso num quarto escuro e, de repente, sente a luz atravessar a fresta da porta. Ele percebeu naquele instante que toda a farsa da cegueira tinha ido longe demais. Já não fazia sentido continuar escondido atrás de óculos escuros quando o sentimento mais verdadeiro da sua vida estava sendo vivido às cegas, por ela. Eduardo entendeu que o maior risco não era se revelar, mas continuar fingindo e perder tudo por medo. Quando o pai do filho de Júlia tentou impor sua presença, falando em direitos e ameaçando levá-los embora, Eduardo não hesitou. Pela primeira vez, ficou de pé sem bengala, com postura firme, voz calma e olhar direto. Não falou como um milionário. Falou como um homem que escolhe proteger quem ama. Ele deixou claro que não permitiria que Júlia fosse intimidada, nem que a criança fosse usada como moeda de troca. Dinheiro, advogados e poder ele tinha de sobra. Mas o que realmente pesou foi a convicção com que falou. O outro homem recuou, percebendo que ali não havia mais espaço para chantagem. Naquele momento, Júlia enxergou Eduardo de verdade. Não o CEO distante, nem o homem cego, mas alguém disposto a lutar por ela e pelo filho, sem exigir nada em troca. E Eduardo, por sua vez, percebeu que finalmente estava fazendo algo que não fazia há anos, escolhendo alguém, sem calcular as consequências. O silêncio que tomou conta da casa depois daquele confronto não era mais pesado. Era um silêncio cheio de significado,
como se tudo tivesse sido colocado no lugar certo pela primeira vez em muito tempo. Eduardo tirou os óculos escuros e deixou a bengala de lado, não como uma revelação teatral, mas como um gesto natural. Não havia mais nada a esconder. Ele contou a verdade para Júlia. Disse que enxergava desde o início, que fingiu cegueira para descobrir quem estava ao seu lado por interesse e quem ficaria por cuidado. Confessou que viu cada gesto dela, cada olhar, cada carinho silencioso. E que foi exatamente isso que o fez voltar a sentir algo que acreditava morto. Júlia ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Não houve raiva, nem acusações, apenas a compreensão de que, mesmo enganada, ela nunca amou uma mentira. Amou um homem ferido, tentando se proteger do mundo. E isso tornava tudo ainda mais real. Com o tempo, a casa de Eduardo deixou de ser um lugar frio. A filha passou a estar mais presente. O filho de Júlia ganhou um lar seguro. Risadas preencheram os corredores onde antes só havia eco. Eduardo aprendeu que poder não está em controlar tudo, mas em escolher quem fica. E assim, o homem que fingiu ser cego para enxergar a verdade, acabou descobrindo algo maior do que qualquer traição. O amor verdadeiro não precisa de olhos para ser visto. Ele só precisa de coragem para ser vivido. Depois da revelação, nada voltou a ser como antes. Não houve explosões, nem discussões longas. O que existiu foi um silêncio diferente, carregado de entendimento. Júlia precisou de tempo para reorganizar tudo o que sentia. Amar alguém que fingiu não ver dói, mas descobrir que esse alguém te viu o tempo todo muda tudo. Eduardo, por sua vez, começou a viver uma estranheza nova, a liberdade. Pela primeira vez em anos, ele não precisava fingir força, nem esconder sentimentos. A casa parecia menor, mais viva. Ele passou a circular sem os óculos escuros, observando os detalhes que antes ignorava, como se estivesse redescobrindo o próprio mundo. Júlia também mudou. Já não andava cabisbaixa nem evitava encontros. Ela ainda era discreta, mas havia firmeza no olhar. Sabia o que sentia e sabia o que merecia. Não aceitava mais ser invisível, nem como funcionária, nem como mulher. E Eduardo percebia isso em cada gesto. As crianças sentiram antes de qualquer adulto. A filha de Eduardo se aproximou dele com mais naturalidade. O filho de Júlia passou a chamar a casa de nossa casa. Pequenas mudanças que diziam muito mais do que palavras. O lar estava se formando, sem anúncios. Eduardo observava tudo em silêncio, com um peso bom no peito. Pela primeira vez, a vida não parecia um campo de batalha. Parecia uma construção lenta, real, imperfeita, mas verdadeira. Eduardo decidiu que não faria nada às pressas. Não queria transformar o que estava nascendo em mais um contrato assinado por impulso. Ele sabia que Júlia precisava de segurança, não de promessas grandiosas. Então, começou pelo básico: presença. Estava em casa nos horários certos, participava das refeições, ouvia mais do que falava. Júlia percebeu a mudança nos detalhes. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre o filho, sobre coisas simples que antes pareciam irrelevantes para alguém como ele. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas interesse real. Isso a desarmou mais do que qualquer declaração de amor. Ao mesmo tempo, Eduardo começou a enfrentar as consequências do que fez. Precisou lidar com o fim definitivo do noivado, com comentários dentro da empresa e com olhares curiosos. Mas, diferente de antes, nada disso o abalava. Pela primeira vez, ele estava escolhendo viver para dentro, não para fora. A empresa seguiu firme, agora com limites claros e pessoas certas nos lugares certos. Traições foram cortadas pela raiz. Eduardo não precisou gritar nem humilhar ninguém. Apenas reorganizou tudo com a mesma frieza de sempre, mas com um novo propósito: proteger o que importava.
E aos poucos, Júlia começou a confiar que aquilo não era um momento passageiro, que Eduardo não estava apenas encantado, estava comprometido. E isso mudou completamente a forma como ela olhava para o futuro. A confiança começou a se consolidar quando Eduardo tomou uma decisão silenciosa, mas definitiva. Ele chamou Júlia para conversar numa noite tranquila, depois que as crianças já dormiam. Não havia clima dramático, nem discursos ensaiados. Apenas duas pessoas sentadas frente a frente, tentando ser honestas pela primeira vez. Eduardo falou sobre o medo. Medo de amar de novo, medo de perder alguém como perdeu a esposa, medo de se permitir ser frágil. Disse que fingir cegueira não foi só uma estratégia. Foi uma fuga, uma forma de não enxergar a própria dor. Júlia ouviu sem interromper, sentindo que aquele homem finalmente estava nu por dentro. Ela também falou. Contou sobre a solidão de criar um filho sozinha, sobre ser invisível a vida inteira, sobre amar alguém sem jamais se sentir digna de ser amada de volta. Não houve vitimismo, apenas verdade. Pela primeira vez, ambos se viam no mesmo nível. Foi ali que fizeram um acordo silencioso, não de exclusividade, nem de promessas eternas, um acordo de respeito, de não fugir quando ficasse difícil, de não se esconder atrás de máscaras, um acordo simples, mas raro. Naquela noite, não houve beijo nem toque, houve algo maior, paz. Eduardo percebeu que o amor que estava nascendo não precisava ser urgente, precisava ser seguro. E Júlia entendeu que, pela primeira vez, não precisava lutar sozinha. O verdadeiro teste veio quando o mundo externo tentou se impor novamente. Comentários, julgamentos e olhares atravessados começaram a surgir tanto na empresa quanto fora dela. Pessoas que nunca haviam notado Júlia passaram a observar cada passo dela, tentando encaixá-la em rótulos pequenos demais para quem ela estava se tornando. Eduardo percebeu isso rápido, não com raiva, mas com lucidez. Ele sabia que, ao escolher Júlia, estava rompendo com expectativas antigas, com padrões que o cercavam desde sempre. E, pela primeira vez, não sentiu vontade de se explicar. Quem precisava entender, entenderia com o tempo. Júlia, por outro lado, sentiu o peso da exposição. Houve dias em que pensou em recuar, em voltar a ser invisível para evitar conflitos. Mas algo havia mudado dentro dela. Ela já tinha enfrentado a vida sozinha demais para se diminuir outra vez. Agora, escolhia ficar de pé. Foi nesse momento que Eduardo fez algo simples, porém definitivo. Em público, sem discursos, segurou a mão dela. Um gesto pequeno para quem olha de fora, mas enorme para quem passou a vida escondendo sentimentos. Júlia sentiu ali que não estava mais sozinha. E naquele instante, ambos entenderam que o amor que estavam construindo não era feito para ser escondido. Não precisava provar nada para ninguém. Bastava existir, firme, mesmo quando o mundo insistisse em testar. Com o tempo, a vida encontrou um novo ritmo dentro daquela casa. Não era perfeita nem silenciosa como antes, mas era viva. As crianças cresceram cercadas de cuidado. A empresa seguiu firme, sem precisar de máscaras, e Eduardo aprendeu que enxergar o mundo não era mais uma questão de visão, era de escolha. Júlia nunca deixou de ser simples. Continuou sendo quem sempre foi, mas agora com a segurança de quem sabe o próprio valor. Não precisou se transformar para caber na vida de Eduardo. Foi exatamente o contrário. Foi a presença dela que transformou tudo ao redor. Eduardo, por sua vez, nunca mais fingiu cegueira. Não apenas porque não precisava, mas porque não queria. Ele entendeu que viver escondido dói mais do que correr o risco de sentir. E pela primeira vez, escolheu não fugir. O amor deles não nasceu de promessas bonitas, nem de encontros perfeitos. Nasceu do cuidado silencioso, da verdade dita tarde, mas dita com coragem.
Um amor que cresceu devagar, sem gritos, sem espetáculo, mas com profundidade. E assim, o homem que fingiu não ver para descobrir quem estava ao seu lado, acabou encontrando algo muito maior do que traições e mentiras. Ele encontrou alguém que o enxergou quando ele mesmo não conseguia, e descobriu que o amor verdadeiro não grita, ele permanece. Eduardo fingiu ser cego para descobrir mentiras, mas foi quando decidiu enxergar de verdade que encontrou o amor. E Júlia, que sempre acreditou ser invisível, descobriu que era exatamente quem ele precisava para voltar a viver. Porque às vezes, quem finge não ver o mundo acaba enxergando o coração. E se você tivesse a chance de enxergar o amor antes que fosse tarde demais, você teria coragem de olhar?